Olá, tudo bem? Você produz conteúdo para as redes sociais. Você é cristão, produz conteúdo para as redes sociais, mas aí tem a impressão de que o algoritmo não entrega o seu conteúdo. Esse é o tema do vídeo de hoje e eu digo para você o seguinte, rapaz, você tem razão em partes, mas em outra não tanto assim. Eu vou tentar me dedicar aqui, me esforçar para, de maneira informal, lhe explicar um pouquinho sobre o algoritmo das redes sociais e como ela trabalha. E aí dentro disso a gente entender o que podemos fazer de melhor ou não nas redes sociais quando o assunto é cristão. A temática ela é meio autossabotagem, né? Porque eu vou falar algumas coisas aqui e essas coisas elas vão trabalhar contra o próprio vídeo, né? O próprio algoritmo vai trabalhar contra o próprio vídeo porque eu vou terminar falando algumas palavras que não podem ser faladas. No mais, eu peço que você curta, comente, compartilhe, porque essa é a única defesa que nós temos para que esse vídeo consiga alcançar um número razoável de pessoas. Eu digo isso, mas eu explico melhor no decorrer do vídeo. Vamos embora para a explicação. Aquela ideia de que o meu vídeo cristão não é entregue, né? Eu produzo, eu faço bem, eu tenho boa interpretação bíblica, está tudo contextualizado, está tudo certinho, mas mesmo assim não entrega, né? Aí alguns dizem, eu tenho uma câmera boa, vídeo bom e não sei o que e tal, e mesmo assim não entrega. O problema é o tema. Eu vou responder para você, você tem razão, o problema é o tema. O problema é o que está dentro do vídeo, o problema é a forma como você comunica o vídeo, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que existe uma série de palavrinhas que o algoritmo, né, de maneira automática, e vale a pena destacar que não existe um interesse de qualquer rede social que seja em impedir que um conteúdo X chegue a determinado lugar. Não há esse interesse, pelo contrário, por ela todos os vídeos teriam excelentes visualizações, excelentes alcances e tal. Mas por que alguns vídeos, sobretudo cristãos, têm um alcance menor? Aí eu vou dizer para você, porque existe um conjunto de palavras que de maneira automática o algoritmo entende como que eles chamam de temas sensíveis. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Essa ideia de temas sensíveis, né? O que é tema sensível? Sensível é aquilo que eles determinaram que é sensível. Palavras, aí, lembra que eu falei no início que ia ser autossabotagem, né? Pois é. Palavras como aborto, falei aqui, o algoritmo já identificou. Não há uma revisão humana, a não ser que seja pedido, né? Vou falar sobre isso. Mas o que acontece? É um automático. Falou, opa, ele já fica esperto. Aí outras palavras como sexualidade, homossexualidade, deixa eu ver o que mais. Palavras como inferno, palavras como pecado, palavras como anticristo, coisas desse tipo, muito sensacionalista, essa é a palavra. Rapaz, todas elas caem no crivo do que é tema sensível. Assim como guerra, assim como alguns termos políticos, termos racistas e por aí vai, também cai nesse crivo. Aí o que acontece? Boa parte desses temas, eles são amplamente debatidos dentro dos nossos conteúdos cristãos. E a base das escrituras, né? Nós vamos debater esses assuntos e não podemos fugir desses assuntos. E aí como é que fecha essa matemática? Eu quero que meu conteúdo chegue para alguém, eu quero que o meu conteúdo alcance um grupo de pessoas, mas o algoritmo, de maneira automática, ele me limita. Tem algumas formas que a gente pode fazer. A primeira delas é pedir uma revisão manual. Você pode pedir uma revisão manual. Olha, eu queria que fosse feita uma revisão manual. Mas em que casos você vai poder pedir uma revisão manual? Quando o seu vídeo for notificado. Se ele não for notificado, que é 90% dos casos ou mais, 95% dos casos, eles não notificam, eles simplesmente limitam o alcance. Aí, meu irmão, ferrou. Então você tem que ir para a segunda opção. Qual é a segunda opção? Não é omitir as verdades. Não, eu quero que você me entenda de verdade. Não é omitir verdades, não é faltar com a verdade, não é dar jeitinho brasileiro, não é nada sobre isso.
é ser estratégico para que a mensagem chegue. Você precisa mudar o seu raciocínio aí, a sua forma de pensar. Porque tem alguns irmãos, eu já conversei com alguns pastores, alguns líderes, que eles dizem assim, ó, não, eu nunca vou mudar o jeito de falar. Se é para falar assim, eu vou falar assim. Então você não vai alcançar um grupo de pessoas. Você vai alcançar o seu púlpito, as suas ovelhas lá e tá resolvido. Tá bom, vida que segue. Mas para quem quer alcançar, é necessário que entenda isso. E não é mudar os princípios, não é mudar, é só mudar a forma de falar. Por exemplo, ao invés de usar a palavra aborto, você pode usar uma gravidez interrompida. Entendeu? Então você já deu ali, ó, mais dificuldades para o algoritmo te identificar, te detectar. Então, ao invés de falar, não, porque homossexualidade não sei o que está na Bíblia, você pode falar de outra forma. Você pode falar, olha, porque o princípio bíblico para esta atividade, para esta prática, né? Em alguns contextos, toda a audiência vai entender, todo espectador vai entender, o seu público vai entender. Mas não, se você continuar relutando e dizendo, não vou falar o que eu quiser porque eu falo o que eu quiser, você não pode reclamar da limitação do algoritmo, tá? Mas se você quer alcançar, quer levar a verdade, você precisa ter os seus moldes e adaptar o seu linguajar para que a mensagem chegue. Eu repito, não é tirar o conteúdo ou deixar de falar a verdade, mas é usar as palavras sinônimos, procura sinônimos. Quais são os sinônimos para inferno? Quais são os sinônimos para pecado? Você vai achar a palavra e você vai usá-la, né? É uma garantia 100% que vai dar certo? Mas é algo que pode ser tentado. Inclusive eu estou tentando e estou na fase de testes, tá? Eu criei um canal novo do zero com meu nome. Botei lá, Pastor Gessé, @Pastor Gessé, do zero. Tenho 11 inscritos lá. Estou postando 2 vídeos por semana em caráter religioso mesmo. Um bom SEO religioso, né? Uma boa descrição religiosa, títulos religiosos e tal. Estou usando os termos para sentir, depois vou parar de usar, tudo na base do experimento. Aí eu estou preparando um vídeo bem legal para trazer aqui, para a gente aprender, porque a gente precisa aprender. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós precisamos aprender a forma de comunicar o evangelho na internet de maneira mais eficiente. Eu acho que já tem passado do tempo da gente ser só aquele cara que abre a câmera e diz, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Não, eu sei que tem pessoas que vai ser só assim, e tá tudo bem, mas vai ter pessoas que vai conseguir falar de outras formas. Sabe? Vai estar falando de outros nichos, vai estar falando de outras coisas, e nessas coisas vão demonstrar e vão revelar o verdadeiro evangelho, né? É possível, é possível. Eu até criei um grupo de pessoas que estão se autoajudando para que a gente possa produzir mais e melhor. O link está no comentário fixado, não se preocupe que eu não vou vender nada para você lá agora não, tá bom? Eu digo agora porque de repente um dia possa ser que a gente venda alguma coisa, né? Um curso, uma mentoria, alguma coisa, porque é outra área que eu trabalho. Aí o cara vai dizer, olha que hipócrita, não sei o quê. Não estamos vendendo por hora, né? Mas o grupo está lá, a ideia é de se ajudar mutuamente e não há interesse financeiro nessa ajuda. Assim como eu peço para você também que tá nesse vídeo, você pode deixar uma curtida, você pode deixar um comentário, você vai dizer para o algoritmo que isso é interessante. Agora deixa eu responder para você uma pergunta que talvez você tenha, que eu tive por muito tempo, né? Por que essas palavras elas estão dentro desse contexto de limitar aquilo que é entregue? Sabe por quê? Não é culpa das plataformas. Pelas plataformas, tudo seria entregue, absolutamente tudo. Por quê? Porque quanto mais views ela tiver, melhor para ela. Por quê? Porque ela vive de anunciar. O problema está nos anunciantes, nos consórcios de anunciantes, que decidiram dizer o que é certo e o que é errado. Aí a plataforma ela se vê como o quê? Como uma vítima disso. Ela vai, pera lá, se fulano, consórcio de anunciante X, grupo tal, representa, sei lá, 70%, 80% dos meus anúncios, diz que isso não é bom, vincular as marcas dele com tais assuntos, então eu vou limitar. Então aí está o problema da questão. E isso é um problema social. Agora eu pergunto, como nós vamos vencer isso? Vamos convencer marcas gigantescas
da cultura woke, adeptos à cultura woke, a mudar o seu conceito? Não vamos. Quando a gente vê pessoas que mudaram o seu conceito para uma linha religiosa, você vê que é a linha religiosa de má fé, né? Que é aquele charlatão, é aquele cara que vem da falsa profecia, aquele cara, né? Esses aí engajem, aí vão-se embora. Mas você que está tentando pregar o verdadeiro evangelho, explicar princípios bíblicos, você que está tentando instruir pessoas para os caminhos do Senhor, tem os conteúdos todos minguados. Por quê? Porque existe uma cultura estabelecida na sociedade. Como é que a gente briga contra isso? Na base da porrada? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades celestiais. O que ele está dizendo com isso? É algo espiritual. Mas para o espiritual se materializar e tomar forma, eu preciso usar a inteligência. Os grandes avanços missionários, os grandes avanços evangelísticos, os grandes avanços da Igreja do Senhor se deu em tempos de crise, em tempos de extrema perseguição. Não venha dizer para mim que quando o algoritmo limita meu conteúdo, é algo para me desmotivar a fazer. Não. Quem está disposto a realmente pregar o Evangelho continua. Seja falando diretamente a respeito de Jesus ou usando qualquer outro nicho como plataforma para a pregação do Evangelho. Eu estou muito empolgado na ideia de capacitar pessoas, de treinar pessoas, né? Eu tenho 2 décadas, pelo menos, que trabalho com isso, cara. Quando a internet não era nada, quando não era ninguém. Mas aí você vai olhar para os números e vai dizer, não, se você fizesse isso com muito êxito, você teria milhões de seguidores. É porque eu estou em diferentes nichos que você nem imagina. Eu estou no meio do futebol, eu estou no meio da cultura que fala sobre o underground, eu estou no meio da cultura que fala sobre uma infinidade de coisas, política e por aí vai. Em todas elas, refletindo o amor de Jesus através do maior chamado de todo cristão, que não é fazer um vídeo, que não é fazer um post nas redes sociais, é testemunhar Jesus. Então, se nós entendermos isso, meu irmão, nós podemos ir muito longe. E eu conto com você para irmos longe, começando por esse vídeo. Curta, comente, compartilhe para que ele alcance mais pessoas. Do contrário, o algoritmo vai dizer, realmente, isso aí não vale a pena não tem ninguém interessado nisso daí. Mas se você fizer diferente, se você compartilhar, se você parar de vaidade e começar a compartilhar o seu coleguinha que produz conteúdo cristão, se ajudar mutuamente, vai chegar um dia, meus irmãos, escuta o que eu vou dizer, ó, vou até perto aqui, ó, vai chegar um dia que vai ser mais difícil do que hoje é. Se você não estiver se preparando hoje, quando estiver muito difícil, você não vai conseguir pregar na igreja, você não vai conseguir pregar nas redes sociais, você não vai conseguir pregar nas praças. Você é muito apocalíptico, já sabe? Não, é a tendência, é o que está diante dos nossos olhos, só louco não vê. O verdadeiro cristão tem que estar preparado para combater o que é real diante dos seus olhos. Sabe o que é? Que o evangelho nunca foi fácil, pelo menos o verdadeiro evangelho, nunca foi fácil ser anunciado. Desconfie quando ele for fácil, tá bom? Desconfie. Um abraço a todos. Aqui esse canal está disponível a lhe ajudar, caso você queira produzir conteúdo de qualidade cristão na internet. Um abraço, estamos juntos. Espero que tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Um abraço.